Vamos lá, meus amigos e minhas queridas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Eduardo. Estou muito feliz, né? A prova está chegando e para a gente é sinônimo de felicidade. Por quê? Porque está se aproximando a aprovação. Meus amigos, o professor Luiz Eduardo veio hoje aqui colocar umas dicas focadas, não dicas para você estudar de pegar livro, não. É para você dar aquela última olhada na legislação ou na Constituição, legal? Nós vamos começar com a nossa matéria-mãe, que é Direito Administrativo. Mas você sabe também que o professor Luiz Eduardo vai aqui hoje colocar dicas de constitucional e ambiental, né? Nós vamos agora começar com o Direito Administrativo. Vamos lá. Olha aqui. O programa de Direito Administrativo, ele é extenso, não é? Muito extenso. Porém, esse conteúdo aqui é o conteúdo que sempre cai e sempre vai continuar caindo no exame de ordem. Não vai parar de cair. E eu coloquei aqui, ó, eu elegi aqui um tema quente. Segura um pouquinho. Legal? Vamos juntos. Olha para cá. Eu vou até colocar mais um tema quente aqui, que aí já não é quente, é quentíssimo, que é a Lei 8.112 de 90. Segura um pouquinho. Vamos juntos contigo. Então vamos lá. Primeiro, em atos administrativos, o que eu tenho que estudar? Tem que estudar elementos, legal, mas para o exame de ordem, naquele foco de última hora, eu tenho que estudar do artigo 53 até o artigo 55 da Lei 9784 de 99. O que esses artigos vão tratar? Vão tratar de extinção por forma de revogação, extinção por forma de anulação, prazo para anular e convalidação, 53 a 55 da Lei 9784 de 99. Depois eu tenho o tema da administração pública, não é isso? Que corresponde ao estudo do primeiro setor. Quais são os artigos essenciais da administração pública? Vamos juntos? Primeiro, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Né? Esse é o básico. Aí depois vem, mesmo que eu tenha colocado aqui fora da ordem cronológica, né? O básico é o 37 e 19, que vai tratar das entidades da administração pública indireta. Aí depois eu vou pegar o 16, o 17 e o 21. Esses daqui, meu amigo, ó, são os básicos da administração pública. Por quê? O 37 e 19 vai tratar das espécies da administração pública. O 16 e o 17, eles vão tratar da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas. E o 21 vai tratar da obrigatoriedade de licitar. Legal? Isso aqui é o básico para você estudar. Perfeito? Só que tem só isso? Não. Nós ainda temos que ver o artigo 39, que vai tratar de remuneração, o 40 e o 41. Parece que é muito, mas não é muito não. Você em meia hora resolve isso daqui. Legal? Então eu tenho atos administrativos, artigo 53 a 55 da Lei 9784 de 99. Administração pública, vamos ver tudo na Constituição Federal. Quais são? Artigo 37 e 19, artigo 37 e 16, 17 e 21 e os artigos 39, 40 e 41. Legal? Show de bola. Depois eu tenho licitações. Quais são os principais artigos de licitação? Licitação para o exame de ordem, a gente vai ver em duas leis. A Lei 8666 de 93 e a Lei 10.520 de 2002, que é a lei que só trata de pregão. Legal? Na Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666 de 93, quais são os artigos? Artigo 2º, artigo 3º. No artigo 3º eu tenho que abrir para ler também o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, então artigo 2º, caput, artigo 3º, caput, não só o caput, artigo 3º, parágrafo 2º e 3º. Aí depois eu dou uma esticada boa, vou lá para o artigo 17, inciso 1 e inciso 2. Depois, eu vou apagar aqui, depois eu boto no lugar. Depois, vírgula, eu tenho o artigo 21, que vai tratar das regras do edital. Depois eu tenho o artigo 22, que vai tratar das espécies de licitação, de concorrência até leilão. Depois eu tenho o artigo 23, que vai tratar dos valores de licitação.
E aqui eu não vou ler tudo, obviamente. É o 23, inciso 1 e 2, né? E o 23, parágrafo 4º e parágrafo 8º. Então, o artigo 23 é o caput, obviamente. Inciso 1 e inciso 2, parágrafo 4º e parágrafo 8º. Legal? Depois, o artigo 24, infelizmente todo, que são as espécies de licitação inexigível. O artigo 25 todo, mas ele é pequeno, que são os casos de licitação... Ah, não, o 24 é o dispensável, desculpa, e o 25 é o inexigível. Legal, falha nossa. Vírgula. Depois você vai estudar o 27 até o 32, que são os casos de habilitação. Legal. Aí você vai dar uma estirada, você vai ler o 43... Não, desculpa, 43 nada. O 45, aí depois o 48, parágrafo 3º, né? E o 45 dá uma atenção no parágrafo 2º, né? E no parágrafo 1º. Vamos botar aqui para ficar organizadinho, ó. O 45 dá uma atenção no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. E no 48, o parágrafo 3º. Então, olha para cá. O que é que eu vou ter que estudar de licitação? Na Lei 8666 de 93, eu vou estudar o artigo 2º, né, todo, o artigo 3º caput, mais o parágrafo 2º e parágrafo 3º, depois o artigo 17, inciso 1 e 2, depois o artigo 21, depois o artigo 22, depois o artigo 23, inciso 1 e 2, e o parágrafo 4º e o parágrafo 8º, depois o artigo 24, depois o artigo 25, depois o artigo 27 a 32, 27 a 32, depois o 45, caput, né? E dá uma atenção ao parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 45, depois o 48, parágrafo 3º, e por fim, botar até aqui para não pegar muito espaço, o artigo 49 e todos os seus parágrafos. O artigo 49 todo. Esse artigo 49 vai tratar das formas de extinção da licitação. Legal? Então, aquela lei gigantesca, nós resumimos esses artigos, ó. 2º, 3º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, 17, inciso 1 e 2, 21, 22, 23, inciso 1 e 2, e o parágrafo 4º, parágrafo 8º, 24, 25, 27 ao 32, 45, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 48, parágrafo 3º e 49 todo. Legal? Depois que eu estudei licitação na lei geral, que é a lei 8666 de 93, eu tenho que estudar também licitações na lei 10.520 de 2002. E nessa lei, eu só vou estudar do artigo 1º até o artigo 5º. Legal? Artigo 1º ao 5º é o basicão da primeira fase, você fica bem na lei de pregão, a lei 10.520 de 2002. Legal? Olha para cá, rapidinho. Vamos ver aqui contratos. Quarto ponto, contratos. Em contratos, o que eu tenho que estudar? Tenho que estudar o artigo 54, que vai trazer a definição de contratos, ali mutatis mutandis, com regramentos. Vou ter que ler o 55, que são as cláusulas obrigatórias. Vou ter que ler o 57, o 56 também, desculpa, que vai falar da exigência de garantias. O 57, que são os prazos. O 58 são as cláusulas exorbitantes. Legal? Mas eu já vou para a espécie, segura um pouquinho. Vou ler o 60 e o 61, que vai tratar do formalismo. Aí eu já vou para as cláusulas exorbitantes. 65, né, que vai tratar da alteração unilateral do contrato. 65, quando eu falo 65, inciso 1, mais o parágrafo 1º e o 5º. 65, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º e parágrafo 5º. Legal? Depois eu vou estudar o 78, combinado com o 79, que são as formas de extinção. 78, desculpa, deixa eu melhorar aqui um pouquinho a letra. 78, combinado com 79, inciso 1, que são as formas de extinção. Depois eu vou estudar o 86 e o 87, que são as garantias contratuais. E depois eu vou estudar o finalzinho de contratos administrativos, né, que é o artigo 109 todo. O artigo 109 trata de regras
recursais. Legal? E aí, pessoal, para a gente poder levar isso aqui numa boa, garanto a vocês que contratos são poucos artigos. Quais são eles? E aqui tudo da Lei 8666 de 93, já que contrato é visto aqui. Legal? Então vamos lá. Atos administrativos. Artigo 53 a 55 da Lei 9784 de 99. Administração pública, artigo 37, aqui tudo da Constituição e administração. 37, inciso 19, inciso 16, inciso 17, inciso 21 e os artigos 39, 40 e 41. Licitações. Licitações eu tenho duas leis básicas. Quais são? Na Lei 8666, que é a lei geral. Quais são? Artigo 2º, artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, artigo 17, inciso 1 e 2, artigo 21, artigo 22, artigo 23, e no artigo 23, inciso 1 e 2, e os parágrafos 4º e 8º, artigo 24, artigo 25, artigo 27 e 32, artigo 45, parágrafo 1º e 2º, artigo 48, parágrafo 3º e o 49 todo. Na Lei 10.520, quais são os artigos do 1º até o 5º? Matei licitações. Depois eu tenho que ver contratos administrativos. Contratos também estão na Lei 8666 de 93. Vamos lá? Artigo 54, 55, 56, 57, 60 e 61, 65, inciso 1 e parágrafo 1º e 5º, 78 combinado com 79, inciso 1, legal? E 86 e 87. E para terminar, o artigo 109, que vai tratar dos recursos. Legal? Meus amigos, isso aqui é o básico de direito administrativo. Tem mais? Tem, eu vou precisar pagar. Quando você está no recurso do vídeo, você não precisa ficar desesperado, ou por quê? Você pode voltar e ver de novo. Ainda mais esse vídeo que vai ser gratuito, você vai poder voltar e ver quantas vezes você quiser. Legal? Então olha para cá. Eu vou ter que apagar o quadro e colocar mais pontos aqui para vocês. Então vamos lá. Deixa eu apagar. Nós já vimos atos, administração, licitação e contratos. Bota no seu caderno aí, por favor. Serviço público. Quando eu vou estudar serviço público, se tem uma coisa que eu tenho que saber... Opa, olha aqui. Quando eu vou estudar serviço público, se tem uma coisa que eu tenho que saber, é que na primeira fase do exame de ordem, o examinador, quando vai estudar serviço público, acho que é o 5º ponto, né? Serviço público, ele se amarra em estudar as formas indiretas de execução do serviço público. Ou seja, ele quer que você estude as formas de delegação de serviço público. Ou seja, ele quer que você estude o segundo setor. E quando eu vou estudar o segundo setor para o exame de ordem, primeira fase, eu quero estudar a Lei 8987 de 95, que vai tratar dos contratos de concessão e permissão de serviço público, e eu quero estudar também a Lei 11.079 de 2004, que é a lei que vai tratar das PPP, das parcerias público e privadas. Legal? Vamos juntos? Olha para cá. Quando eu vou estudar a Lei 8987 de 95, quais são os meus artigos essenciais? Primeiro, o artigo 3º até o 6º, que vai tratar dos princípios e adequações do serviço público. Depois, eu quero que você estude do artigo 35 até o 42. Isso aqui é o básico. Vai tratar de... aqui no 8987, vamos fazer o seguinte. Bota do 2º até o 6º. Porque no 2º tem os conceitos. Ih, não dá para ver no vídeo. Deixa eu botar aqui embaixo. Ó. Deixa eu botar mais embaixo ainda. Uma cor que chama mais atenção. Artigo 2º até o 6º. E depois, do artigo 35 até o 42. Tudo da Lei 8987 de 95. Meu amigo, aqui vai tratar de caducidade, encampação, rescisão. Bota aqui, ó. Quando a gente vai falar, a gente vai lembrando, né? Do 32 ao 42, inflacionei um pouquinho. Vai tratar de intervenção, vai tratar do conceito, o que é concessão, o que é permissão, o que é poder concedente, quais são os princípios. Aqui está tudo aqui dentro, ó. Está em 14 artigos, você mata todo o conteúdo, né, que o examinador gosta de mexer. Pode colocar coisa que não está... Mas na maioria das vezes, quando ele cobrou no exame de ordem, ele cobrou nessa lei, serviço público, e com esses artigos. E na Lei 11.079 de 2004, lei de PPP, você vai estudar do artigo 1º até o artigo 5º, porque essa lei é uma lei conceitual, e é do artigo 1º ao 5º nós temos os principais conceitos. Legal?
Vamos lá? Vamos lá. Depois que eu estudei serviços públicos, o que eu tenho que saber? Improbidade. Improbidade é um ponto que cai muito no exame de ordem, né? Improbidade. Aqui para completar, além dessas duas leis, bota também o artigo 175 da Constituição Federal. Aí fica show. Né? Improbidade está tratado no artigo 37, né, parágrafo 4º da Constituição Federal. E está regulamentada na Lei 8429 de 92. Vamos lá? Quais são os artigos que eu vou ter que ler? Primeiro, eu vou ter que saber quais são as entidades que sofrem improbidade. Artigo, tudo aqui dessa lei, tá? Artigo 1º da Lei 8429 de 92. Depois você tem que saber quem é o autor e quem é o partícipe. Artigo 2º e 3º. Depois eu quero saber o seguinte: quais são os atos e penas de improbidade? Do artigo 9º até o artigo 12 dessa mesma lei, 8429 de 92. Depois eu quero saber o procedimento, do artigo 17 até o 23, que termina falando de prescrição. Então, qual é o básico de improbidade para eu fazer uma prova de ordem tranquilo? Artigo 1º, artigo 2º e 3º, artigo 9º ao 12º, depois artigo 17 ao 23. De que lei? 8429 de 92. Eu vou para o exame de ordem tranquilo. Depois eu quero ver com vocês bens públicos, ponto 7. Bens públicos, a maioria está no Código Civil. E eu tenho um pedaço na Constituição Federal. Então vamos lá? Quais são os artigos do Código Civil? Do artigo 98 até o 102. Do artigo 98 ao 102 do Código Civil, nós temos o tratamento dos bens públicos. E depois na Constituição Federal, eu quero que você guarde os artigos 20 e 26, que são os bens da União e os bens dos estados. Artigo 20 e 26, né? 20 e 26. 20 e 26. Legal? Constituição Federal. Depois que eu termino isso, eu tenho que estudar 2 pontos com vocês. Quais são eles? Intervenção do Estado na propriedade e Lei 8.112 de 90. Intervenção do Estado na propriedade e a Lei 8.112 de 90. Vamos lá? Vamos começar no ponto 8, com a intervenção do Estado na propriedade. A intervenção do Estado na propriedade, ela é um ponto, né, que tem vários assuntos. Porque eu tenho intervenção do Estado na propriedade limitadora, que são 5 espécies, né? E eu tenho a supressiva, que é a desapropriação. Mas quando eu pego o exame de ordem, tanto faz FGV, quanto faz CESP, né? Quando era até mesmo a regional, eu percebo que, né, quando o ponto é a intervenção do Estado na propriedade, a maior matéria cobrada de intervenção do Estado na propriedade em direito administrativo, primeira fase, é desapropriação. Então vamos dar uma olhada em desapropriação. Primeira coisa que eu tenho que saber é desapropriação. Olha para cá. Guarda o que eu vou te falar. Bem público pode ser desapropriado? Pode. E bem móvel pode ser desapropriado? Pode. Então a desapropriação ela incide tanto em bens privados, quanto em bens públicos, quanto em bens imóveis, quanto em bens móveis. Então a desapropriação ela incide em bens privados e públicos, móveis ou imóveis. Legal? Isso daí hoje, pessoal, já está pacificado, apesar de haver alguma divergência, mas já está pacificado. E aí, olha para cá, eu tenho quantas espécies de desapropriação? Eu tenho 4. Quais são as espécies de desapropriação? Vamos lá? Primeiro, desapropriação ordinária. Segundo, a desapropriação urbana. Terceiro, a desapropriação rural. E quarto, a desapropriação com fisco. Eu não vou te explicar agora uma a uma, que não tem tempo. Vou te passar os artigos. A ordinária, artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. A urbana, artigo 182 da Constituição Federal. Lê ele todo, o 182 todo, para você entender. A rural, artigo 184 a 186, também da Constituição Federal. E a confisco, artigo 243 da Constituição Federal. Se eu pego todos esses artigos, eu mando bem
no que me perguntarem na prova sobre desapropriação e suas espécies. Legal? Para terminar, direito administrativo. Eu vou apagar aqui, eu quero que você veja comigo a lei 8.112 de 90. Quando eu vou estudar a lei 8.112 de 90, eu tenho que lembrar com vocês o básico da lei 8.112 de 90. Legal? Olha, o básico da lei 8.112 de 90 vai do artigo 1º até o artigo 32. Infelizmente é grande. Se você tiver com tempo de ler esse básico, é interessante. Vamos botar do 1º até o 34. É interessante, tá? Ele vai tratar das formas de provimento, vai tratar da nomeação, vai tratar da investidura, vai tratar de tudo, né? De reintegração, reversão, tudo. Agora, para passar no exame de ordem, sem você saber isso aqui, é inocência. O que é isso aqui? Primeiro, você tem que saber as responsabilidades. As responsabilidades do servidor público, elas estão no artigo 121 a 126 da Lei 8.112 de 90. Depois você tem que saber o regime, né? Vamos botar até melhorar um pouquinho. O regime disciplinar. O regime disciplinar básico, ele está no artigo 116, óbvio, que aí você vai ter que passar pelo 121 e o 126 também, até o artigo 143. Vamos botar 149. Se você puder ler esse regime disciplinar todo, né, é interessante. Mas se você não puder, pelo menos, leia as responsabilidades, que vai tratar da responsabilidade penal, civil e administrativa, e leia do artigo 127 ao 134, e depois leia o artigo 142, 141 e 142. Que vai tratar de prescrição e de competências. Então, olha para cá. Professor, eu tinha que ler o quê? Do essencial para passar na 8.112 na OAB, primeira fase. Do 116 até o 149. Mas eu tenho filho pequeno, meu marido é chato, legal. Então, eu não vou ler isso tudo. O que eu vou ler? Responsabilidade, do 121 até o 116. E as penalidades, do 127 até o 134. E as competências e prescrições, 141 a 142. 141 a 142. Então, vamos lá? Ó, se eu não tenho tempo para ler isso tudo, eu leio 121 a 126, legal? E 127 a 134, que são as penalidades, e 141 a 142, que vai tratar de prescrição e competência. Agora, se eu tenho tempo, eu leio do 116 até o 149 e depois do 1º até o 34. Se eu leio esses dois grupos de artigos aqui, ó, o que cai no exame de ordem 8.112, eu estou dentro. Legal? Para a gente terminar mesmo, vamos ver a pedra no sapato, que está incomodando uma galera aí, que é o assunto de terceiro setor. Legal? Que é o assunto de terceiro setor. Malgrado na prova passada, no terceiro setor, ter caído serviço social autônomo, quando eu falo de terceiro setor, eu tenho quantas entidades no terceiro setor? Eu tenho 4. OS e OCIP, entidades de apoio e serviço social autônomo. Olha para cá. Eu acho pouco provável eles te cobrarem de novo serviço social autônomo. Então nós vamos dar uma esquecida nessas duas aqui, ó. Entidade de apoio e serviço social autônomo. O que nós vamos ver? As diferenças das OS e das OCIPs, que são, com certeza, né, as vedetes quando o assunto é terceiro setor. Com certeza, elas são as vedetes quando o assunto é terceiro setor. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma OS? OS é uma organização, né? Não. OS é uma organização social, né? Alguém aqui no estúdio falou, eu ouvi. Não, é uma organização social. Essa organização social é regida pela Lei 9637 de 98. Lei 9637 de 98. Agora, o que é uma OCIP? OCIP é uma organização social, né, organização da sociedade civil de interesse público. OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. Legal? Essa OCIP é regida pela lei
97,90 de 99. 97,90 de 99. Então, o que é o OS? O OS é uma organização social. E o que é uma OCIP? OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. Olha para cá. Tanto a OS quanto a OCIP são entidades privadas. São entidades privadas sem fins lucrativos. Então, tanto a OS quanto a OCIP são entidades privadas sem fins lucrativos. Show de bola? Show de bola. Agora vem cá. A qualificação de uma OS numa OCIP, a qualificação de uma entidade privada numa OS é ato discricionário. Já perguntaram isso aqui 2 vezes. Já a qualificação de uma entidade privada numa OCIP é ato vinculado. Então, a qualificação de uma entidade privada numa OS é ato discricionário, ou seja, cabe análise de conveniência e de oportunidade. Agora, a qualificação de uma entidade privada numa OCIP é ato vinculado. Show de bola? Show de bola. Agora, para poder, você dizer que uma OS vai receber ajudas do Estado, porque quando uma entidade privada é qualificada numa OS, o que ela está buscando do Estado? Ajudas. Para essa entidade receber ajudas do Estado, ela vai ter que celebrar um contrato de gestão. Então, se te perguntarem em prova, qual é o instrumento que possibilita que o Estado ajude a OS? Contrato de gestão. Agora, a OCIP, quando a entidade privada se qualifica numa OCIP, o que ela quer é ajuda. Sim ou não? Sim. E como é que faz para a OCIP receber ajuda do Estado? Ela celebra um termo de parceria. Então, olha para cá. Tanto a OS quanto uma OCIP são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem fomento do Estado. Tanto a OS quanto a OCIP são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem fomento do Estado. Show, show, olha para cá. A OS recebe fomentos, ajudas. E a OCIP recebe fomento, ajuda no singular, somente uma. A OCIP, a OS recebe ajudas, 3. Olha para mim. A OS, a sua qualificação é por ato discricionário. E depois tem que celebrar um contrato de gestão. A OCIP é por ato vinculado. E depois tem que celebrar um termo de parceria. Quais são as ajudas que a OS recebe? São 3 ajudas que a OS recebe. Qual? Verba pública, bens públicos, verbas públicas, bens públicos e servidores públicos. Verbas públicas, bens públicos e servidores públicos. Agora, e a OCIP só recebe o quê? A OCIP só recebe dinheiro público. Então, olha para cá. Essas aqui são as diferenças básicas entre OS e OCIP. OS e OCIP são entidades do terceiro setor. Tanto a OS quanto a OCIP, elas recebem do Estado ajudas. Sim ou não? Sim, não. A OS recebe ajudas, a OCIP recebe ajuda. Ah, legal. Então, para poder qualificar uma OS, como OS, ou seja, qualificar uma entidade privada como OS, é obrigatório um ato discricionário. Não é isso? E para qualificar uma entidade privada como OCIP, é obrigatório um ato vinculado. Agora, esse ato discricionário, que qualifica uma entidade privada como OS, carece de um contrato de gestão. Já o ato vinculado, que qualifica uma entidade privada como OCIP, carece de um termo de parceria. A OS recebe ajudas, quantas? 3. Dinheiro público, bens públicos e servidores públicos. Já a OCIP recebe ajuda, uma, qual? Verba pública, dinheiro público. Legal? Com isso, a gente termina direito administrativo. Nós vamos agora para direito constitucional.